Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, do Derrida, em 90 minutos, do Paul Strater. É uma coleção da Jorge Zar Editora e é de 2002. Bom, Derrida é central para a filosofia desconstrucionista e sua insistência de que não há nada fora no texto. Nada fora do texto. Toda a escritura e todos os textos têm suas próprias metas, que são obscuras, contêm suas próprias pressuposições metafísicas. Isso é especialmente válido para a linguagem propriamente dita. O escritor, na maioria das vezes, está desatento para esse fato. A própria linguagem que ele utiliza, inevitavelmente, distorce o que ele pensa e escreve. Descartes havia procurado a certeza intelectual definitiva. Para isso, ele iniciou um processo de dúvida sistemática dos seus sentidos, né? Que eles poderiam enganá-lo. Mas, por fim, Descartes descobriu que havia uma coisa da qual não poderia duvidar. Essa era a certeza definitiva, que seria o cogito ergo sum, penso logo existo. Ou seja, não importa como ele estava sendo enganado pelos sentidos do mundo, a única coisa de que não poderia duvidar era de que estava pensando. Derrida discorda, porque para ele Descartes continuava à mercê da linguagem que utilizava. Era impossível ele sair fora da linguagem, na qual pensava com todas as suas pressuposições obscuras e sua estrutura que restringia e distorcia o pensamento. Então, essa é a característica da linguagem para o Derrida. Pressuposições obscuras e uma estrutura que restringe e distorce o pensamento. Quando você sai do pensamento e passa para o texto, para a linguagem, você já distorceu a ideia. Sua própria dinâmica, energia na linguagem era capaz de conduzir seu pensamento ao erro muito mais do que quaisquer enganos de percepção. Para Derrida foi simplesmente a gramática que conduziu Descartes à sua conclusão penso, logo existo. Derrida foi influenciado pelos filósofos alemães do início do século XX, Russell e Heidegger, que haviam sido fundamentais para o desenvolvimento da elaboração da fenomenologia, a filosofia da consciência. Ela insistia que a nossa consciência fundamental residia além do alcance da comprovação racional ou científica, e sendo acessível somente pela intuição. Então, isso aqui traz implicações para a inteligência artificial. Consciência somente acessível pela intuição. Conhecimento é baseado, então, na consciência. Para Russell, a consciência é um movimento transcendente em direção ao objeto, pelo qual o próprio objeto se dá, ou se apresenta à consciência. Russell, originalmente, havia sido matemático que levou a perceber o perigo que a fenomenologia acarretava ao basear todo o conhecimento na intuição. Se a base de todo conhecimento está além da razão e da ciência, alguém poderia saber a verdade sobre algo que não se baseasse na sua própria intuição? Isso significava que o saber matemático ou científico eram relativos. Russell procurou salvar a filosofia dessa adversidade, que ameaçava destruir todo o conhecimento. Ele tomou a geometria como uma forma mais certa do nosso conhecimento, usando-a como paradigma para todo o conhecimento científico e matemático. Em algum momento do passado, o homem, lá das cavernas, teve a intuição da linha, do ponto, da distância, e dessa forma subjetiva, a geometria começou. Mais uma vez, com esses conceitos aprendidos pela intuição, o restante da geometria tratava-se simplesmente de se descobrir as implicações lógicas desses pontos iniciais, pontos de partida, axiomas iniciais. Né? Na Grécia Antiga, Euclides já havia demonstrado como a estrutura da geometria foi constituída a partir de tais conceitos básicos. A própria geometria, de alguma forma, já estava lá, em algum lugar, esperando para ser descoberta, esperando seu momento histórico. Todo conhecimento científico e filosófico funcionaria da mesma forma. Segundo a fenomenologia, esse conhecimento era fundamentado na intuição, mas era relativo, porque partia dessas intuições originais, prosseguindo por etapas lógicas que revelavam uma estrutura que, de certo modo, já estava lá, aguardando ser descoberta. Derrida estava convencido de que todo esse argumento continha uma aporia, ou seja, uma dúvida objetiva, uma dificuldade de raciocínio, uma inconsistência interna que permanecia insolúvel. Consequentemente, não apenas a geometria, mas toda a filosofia e todo o conhecimento estaria colocado em dúvida. De acordo com Derrida,
Russell via a geometria como uma prova perfeita de conhecimento, que existia em um domínio de verdade atemporal, sem levar em conta a apreensão ou a intuição humana. Segundo Russell, a geometria já existia lá fora, esperando ser descoberta. Temos, portanto, uma aporia, segundo Derrida, uma inconsistência. Ou o nosso saber se fundamenta na intuição ou não, não podendo de forma alguma ocorrer ambas as coisas. Como podemos saber que a geometria está lá fora esperando para ser descoberta? Se a geometria pode ser logicamente consistente em seus próprios termos, então como intuímos isso com o nosso conhecimento? Que base em nossa consciência temos para aceitar essas conclusões da geometria como verdade? Heidegger mostrou que toda a ideia da filosofia ocidental e o conhecimento científico subordinado a ela estavam alicerçados na noção de que, alguma forma, em algum lugar, a própria verdade poderia ser validada em algum sentido absoluto. Haveria um domínio da verdade que não era relativo. Algum lugar lá fora, onde a geometria existia, fazia parte desse domínio. Uma presença onde a verdade absoluta existia. Para Derrida, essa garantia de que existe essa verdade absoluta, essa presença, ela revela uma aporia, uma inconsistência. A noção filosófica de verdade, baseada puramente na intuição, acaba vítima de sua própria contradição interna. Por muitos séculos, Deus havia ocupado esse lugar. Ele havia sido considerado essa grande verdade, garantindo assim essa verdade absoluta. Porém, sem tal presença de Deus divina, né, não existe verdade absoluta e ficamos patinando em um atoleiro de relativismo. Isso se aplica à geometria como à filosofia, e até mesmo impossibilita a possibilidade de existência da filosofia para Derrida. Para Derrida, todo pensamento ocidental contém essa falha essencial em seus raciocínios. Todos continham a pressuposição metafísica oculta, segundo a qual deveria haver uma realidade essencial e de que essa realidade essencial era caracterizada por uma coerência lógica. A noção de uma verdade absoluta que contradiz as leis da lógica era até então inconcebível. Para Derrida, a consciência, a nossa intuição no mundo, ela está além da lógica. Conhecemos o mundo e aos nós mesmos por meio de nossa consciência e da linguagem, que são o fundamento do nosso conhecimento, aquilo que torna possível o conhecimento. No entanto, esse processo está além da razão e da lógica. É, na verdade, excluído do processo. A razão e a lógica são excluídas desse processo pelo qual obtemos o conhecimento. Excluído a lógica da razão e assim por diante. Para Derrida, essa contradição inevitavelmente abala a verdade do conhecimento. Para Derrida, nosso conhecimento do mundo origina-se de uma aporia, ou seja, de uma contradição interna. Berkeley, já no século XVII, ele apontava algumas dessas inconsistências na matemática, que é o objeto mais duro aí das ciências, né? Por exemplo, quando dizemos 12 vezes zero é igual a 13 vezes zero, a gente tem uma regra na matemática que se diz, se você divide por um fator comum, essa igualdade continua válida. Então, vamos dividir por zero. A gente vai chegar à conclusão que 12 é igual a 13. Para resolver esse impasse, nós precisamos adicionar uma regra adicional, ou seja, olha, essa regra aí do fator comum, ela vale desde que não se aplique ao zero. Em 1931, Gödel mostrou que a matemática nunca pode ser exata. Qualquer sistema lógico como a matemática está fadado a conter certas proposições que não podem ser provadas nem refutadas pelo uso dos axiomas básicos nos quais aquele sistema foi montado. Mas como é que nós expressamos o nosso conhecimento? Através da linguagem. Mas essa linguagem, ela não é absoluta, ela não é precisa, totalmente precisa ou totalmente lógica. Toda palavra, segundo Derrida, toda expressão e até o modo como as colocamos na sentença, isso gera ambiguidades. As palavras são ambíguas por si próprias. Elas são meras caixas de ressonância para a interpretação do leitor. É o leitor que vai dar significado a isso. Mas afastam da presença metafísica de uma verdade absoluta que o pensamento ocidental procura impor da linguagem. Para Derrida não existe essa verdade absoluta que está ali para ser descoberta. Né? No Fedro de Platão, o deus Thoth, que é o inventor da escrita, ele explica a sua intenção
ao inventar a escrita. Ele diz assim: minha invenção, a escrita, né, é o medicamento para fortificar ambas memória e sabedoria. Mas o rei contestou. Ele diz assim: essa invenção, a escrita, irá produzir o esquecimento nas almas daqueles que as tiverem aprendido, porque eles não precisarão exercitar a memória, podendo se basear no que está escrito. Então, a escrita, ela encorajaria a ilusão de sabedoria e não a verdadeira sabedoria interna. Segundo John Last, a desconstrução de Derrida tenta mostrar que a linguagem cotidiana ela não é neutra, ela carrega em si as pressuposições e suposições culturais de toda uma tradição. Derrida, então, ele questiona essa ideia de pureza linguística defendida pela ortodoxia. Esse relativismo linguístico de Derrida está de acordo com o relativismo cultural de Foucault. No entanto, há divergências com relação a Foucault, porque Foucault ele ainda mantinha a ênfase no texto, especialmente no documento histórico, insistindo que era possível analisar a estrutura de poder que estava ali, aderente ao texto específico. Derrida, por outro lado, ele insiste em que o contexto, o documento histórico, ele é um documento aberto a uma multiplicidade de interpretações. A visão dada para qualquer texto histórico está propensa a mudar de época para época. Para Derrida, qualquer tentativa de se fazer a exegese de um texto de forma absoluta, ela está fadada ao fracasso. Qualquer tentativa de estabelecer uma verdade absoluta é um empreendimento metafísico, não é um empreendimento lógico para Derrida. É isso, muito obrigado, então.